Toda tarde os pássaros gritam e ela se levanta. Isso não é exagero. Eu sou Joaquim, coveiro aqui há 22 anos. Já vi enterro chorado e alma que nunca descansou. Mas nada me prepara para as 5 da tarde. Quando o sol toca a árvore do pau-ferro, o caos começa. Sempre no mesmo túmulo, sempre com a mesma revoada. A lápide tem só um nome: Rosália. Pequena, apagada, escondida. Tem quem ache que ali é só mais uma sepultura esquecida. Mas os pássaros sabem. Bem-te-vis, gralhas, corvos, aparecem como se fossem chamados. Gritam feito gente, bicam o chão, fazem folhas caírem como chuva fina. E parece que a lápide respira. Já tentei ignorar, juro. Pensei que era coisa da cabeça. Mas vi gente parar ali por engano e sair chorando, tremendo. Alguns dizem que viram uma mulher de preto atrás da árvore. Outros ouvem sussurros. Não sou eu. Vá mais fundo. Todo mundo sente a mesma coisa. Confusão, medo. E os pássaros não se calam. O túmulo certo está mais à frente. Rosália Macedo, com nome completo, datas e um poema esculpido. É só chegar lá que o silêncio volta. Como se a poeira assoprasse a verdade. Eu observo de longe. Cada vez que alguém erra, eu já sei. Os gritos vão começar. E às vezes, mesmo sem ninguém por perto, eles vêm. Uma vez, fiquei depois do turno. Queria entender. Sentei ao lado da lápide errada e esperei. O vento parou. O céu ficou pesado. E ali, vi. Por entre os galhos, uma mulher em véu escuro me olhava. Sem rosto, sem corpo. Só sombra e olhar. Levantei e corri como nunca. Desde então, respeito o horário e a árvore. Às vezes, acho que a alma errada ficou presa na lápide errada. E que os pássaros são o que resta de sua voz. Gritam para guiar, para proteger. Ou para punir, talvez. Tem gente que acha que é só coincidência. Mas quem trabalha onde a morte repousa, aprende a não duvidar. Nem do mais leve suspiro. Juro que não fui lá por curiosidade. Foi um chamado. Moro aqui no interior de Minas, perto do Vale das Corujas, e sempre ouvi falar de uma lanterna que aparece no meio das árvores, só no frio. Achei que era história de velho para assustar criança, mas tudo mudou quando vi com meus próprios olhos. A luz não piscava. Ela pulsava, como se fosse um coração batendo raiva. Foi num sábado de julho. Frio de cortar o rosto. Peguei minha moto e fui sozinho, porque ninguém quis ir comigo. Parei no ponto alto da estrada, onde dizem que dá para ver a tal luz. E lá estava ela, parada, amarelada, entre 2 jacarandás tortos. Não tinha vento, nem som. Só ela. E eu. Desci para tentar ver de perto. Cada passo deixava o chão mais silencioso, como se a mata inteira estivesse prendendo a respiração. Quando cheguei perto, senti um calor vindo da lanterna, mas não era bom. Era sufocante. E do nada, ouvi um nome. Henrique. Não era o meu nome, mas parecia que chamava minha alma para dentro do mato. A luz começou a se mover, lentamente, como se montada num cavalo invisível. Os galhos não se mexiam, mas o som de cascos ecoava entre as pedras. Corri atrás, mas o corpo pareceu travar. Meus pés pesavam como ferro, e foi aí que vi, pendurado num galho, um vulto, segurando a lanterna. Os olhos abertos, secos, mortos. Fiquei semanas tentando entender. Pesquisei, perguntei. Achei um senhor que confirmou. Meu bisavô desapareceu numa noite gelada buscando o filho perdido. Ele nunca foi achado, só o cavalo voltou, e dizem que a luz da lanterna dele ainda busca. Mas por que chamou meu nome? Ou será que chamou o sangue que carrego? Hoje, evito olhar para a mata durante o inverno. Já ouvi o som de cascos outra vez. E agora, toda vez que acordo às 3 da manhã, sinto um brilho amarelado vindo da janela. Nunca tive coragem de abrir, mas sei que vou ter que voltar lá algum dia. A lanterna ainda chama. E talvez seja para mim. Eu cresci em Denton, Texas, e todo mundo por aqui conhece a história do criador de cabras, um homem chamado Oscar Washburn, trabalhador, honesto
Vendia leite, carne e queijo para os moradores da região. As pessoas chamavam ele de Goatman, com carinho. Mas a ponte onde ele pendurou uma placa dizendo "Este caminho leva ao Goatman" se tornaria cenário de sua tragédia. Durante a Grande Depressão, Oscar prosperava, mesmo sendo negro. Naquela época, isso importava muito. Isso incomodou profundamente os membros locais. Eles não suportavam ver um homem de cor vencer na vida. Uma noite, armados e mascarados, foram até a casa de Washburn. Exigiram que ele saísse. Ele saiu com uma espingarda, disparou um tiro para o alto e os expulsou. Mas eles prometeram voltar. A família se escondeu dentro da cabana de madeira com telhado de zinco. A esposa pediu que fossem embora do lugar. Mas Oscar, firme, respondeu: "Essa é nossa casa. Juro por Deus que nenhum demônio vai nos tirar daqui." E por um tempo, a vida seguiu, mesmo com menos clientes e mais medo. Até que numa madrugada, os bodes de Washburn berraram em desespero. Ao sair para investigar, encontrou um homem matando seus animais. Na raiva, correu atrás e acabou cruzando a ponte, onde caiu numa emboscada. Vários homens com capuzes brancos o cercaram, o derrubaram e prenderam uma corda em seu pescoço. Oscar lutou como se o próprio inferno estivesse queimando em suas veias, mas não conseguiu se livrar. Foi enforcado ali mesmo, pendurado sobre o riacho frio. Depois de assassiná-lo, os criminosos seguiram para sua casa. Cercaram a cabana por todos os lados, atearam fogo, matando sua esposa e filhos que estavam dentro. Não sobrou nada, somente a fumaça e a memória de um lar destruído. O corpo de Washburn ficou pendurado por dias até desaparecer. Ninguém sabe se caiu no rio ou foi levado por alguém bom. Pouco tempo depois, moradores começaram a ver uma luz amarela no meio da ponte. Ouviram passos de cavalo, vozes chamando por vingança. Alguns viram o corpo pendurado de novo. Outros sentiram a pele queimar ao pisar onde ficava a cabana. E os que participaram da morte de Washburn morreram em acidentes estranhos, febres, visões. Hoje, se você for ao local, vai ouvir a lenda do Goatman. Ele não é criatura. Ele foi um homem, e dizem que sua alma ainda guarda o lugar que jurou proteger. Você já ouviu alguém que já morreu te chamar pelo nome? Essa frase me atormenta até hoje. O que começou como uma noite calma virou o pior pesadelo da minha vida. Eu sou Lucas, tenho 36 anos, e essa é a história do dia em que a voz do meu pai morto me chamou da floresta atrás da nossa casa. E o pior, eu fui até lá. Era começo de agosto. O calor grudava na pele e o vento mal se mexia. Eu estava sentado na varanda com meu cachorro Thor quando ouvi aquele som. Era uma voz grave, conhecida, que vinha lá do meio das árvores. "Lucas!" gritou. Só que meu pai tinha morrido há 4 anos. Senti meu estômago virar e o suor escorrer como se estivesse doente. Fiquei parado por uns minutos, tentando entender. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez lembrança, cansaço, sei lá. Mas aí ouvi de novo. "Filho, vem aqui." A voz estava mais próxima, mais viva. Thor levantou do nada, rosnando para o mato. E foi aí que senti que algo estava errado. Muito errado. Decidi pegar minha lanterna e a velha espingarda do armário. Não sou do tipo medroso, mas naquela noite, minha coragem quase me abandonou. Entrei na mata com o coração batendo rápido. O cheiro estava diferente, como carne podre misturada com terra molhada. E sim, a floresta estava completamente silenciosa. Sem grilos, sem vento, sem nada. Caminhei por uns 5 minutos, até chegar na clareira onde meu pai costumava me ensinar a pescar. Foi lá que eu vi. Tinha algo pendurado entre as árvores. Era como um corpo, mas muito maior. E a voz veio de novo. "Filho, me ajuda." Só que agora parecia múltipla, como se várias bocas dissessem ao mesmo tempo. Thor começou a chorar baixinho. Me aproximei, hipnotizado, como se não tivesse controle sobre meu próprio corpo. A coisa pendurada abriu os olhos. Eram vermelhos como brasa, e o rosto era uma mistura do meu pai com algo que parecia feito de lama e raízes.
Um braço longo saiu do tronco da criatura tentando me tocar. Mas eu consegui gritar: "Você não é meu pai!" Corri sem pensar, tropeçando nas raízes e ouvindo aquela coisa gargalhar. A floresta parecia se fechar atrás de mim, como se não quisesse que eu saísse. Cheguei em casa e tranquei tudo. Thor estava tremendo. Depois daquela noite, nunca mais fui àquele lugar. Mas às vezes, quando tudo fica quieto, ainda ouço: "Filho, vem aqui." Se essa história te deixou com os pelos arrepiados, comenta: "Ouvi também para eu saber que você está vivo." Quer parte 2? Me diz nos comentários e compartilha com quem precisa dormir com a luz acesa hoje. E nunca confie numa voz que vem da floresta, mesmo que ela seja de alguém que você ama.